Bom dia, pessoal. Vou dar continuidade aqui, tá? Os estudos sobre diodo para quem vai fazer a prova aí de análise lógica, tá? Vamos agora ver a parte de diodo Zener, tá? Vamos lá. O diodo Zener, diferente do diodo comum, né? Ele é o seguinte, né? Eu digo que ele é um pouco mais oiudo, né? Por que o diodo Zener ele é oiudo? Porque ele tem uma barreira de polarização maior que 0,6 volts. Mas isso só vai acontecer se ele tiver inversamente polarizado, né? Mas vamos lá. Isso daqui é o símbolo. Isso daqui é o símbolo do diodo Zener, né? Aí nós temos o anodo, o catodo, positivo, negativo. Aí ele ele é diretamente polarizado, que é nessa condição aqui, como a gente já viu na condição de positivo, ou seja, o terminal anodo, que é positivo, no positivo da minha fonte. O terminal catodo, que é negativo, com negativo da minha fonte. Isso daqui ele está diretamente polarizado. O diodo Zener, ele diretamente polarizado, ele funciona como um diodo comum. Ou seja, ele retém para ele, né, ele retém 0,6 volts. O diodo comum, a barreira de polarização dele é de 0,6 volts. Então, ele se comporta como um diodo comum. Mas quando ele está inversamente polarizado nessa situação aqui, ó, ou seja, meu catodo, o terminal negativo do meu diodo Zener, no positivo da minha fonte, o meu anodo, que é o terminal positivo, no negativo da minha fonte, ele está inversamente ao sentido da corrente, né? Então ele aqui, nessa condição aqui, ele estaria com a, ele estaria com é, trabalhando, né, vamos dizer assim, trabalhando, né, como Zener, né, ele tá fazendo a função de Zener. Então, quando ele está fazendo a função de Zener dele, então ele vai reter a tensão conforme ele foi projetado. No Zener ele tem lá especificando, né, o valor dele, 12 volts, 6 volts, 5 volts, 7 volts, o que for. No corpo dele tem lá escrito 12 volts, 6 volts, 5 volts, 7 volts, o que for. Mas tem que vir indicando. Quando ele estiver inversamente polarizado, ele vai consumir essa tensão aí que tiver no corpo dele. Entendeu? Aí vamos lá. Vamos aplicar ele, vamos adicionar em um circuito em série aqui, né? Por exemplo, ele aqui, né? Temos uma fonte com 12 volts, temos um resistor e temos um diodo Zener. Ele está o quê? Ele está diretamente polarizado. Diretamente polarizado, ele vai funcionar como um diodo comum. Logo, ele vai ter uma tensão, ele vai tomar para si uma tensão de 0,6 volts. Então é por isso que ficou 0,6 volts. O restante ficou para esse meu resistor aqui. Só tem eles dois para distribuir essa minha tensão de 12 volts. 0,6 para ele e 11,4, né? 11,4 para esse meu resistor aqui, ó. Aí a situação dele inversamente polarizado, como é que seria? Seria aqui, ó. Nós temos a fonte, passa a corrente, vem por aqui, chega nesse resistor, após ele chega no meu diodo Zener. Observe que ele está inversamente polarizado. Logo, a DDP sobre ele é de 7 volts, porque ele está fazendo a função dele de Zener, tá? Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, tá? Ele só vai fazer a função de Zener, quando
eu verificar aqui, vamos imaginar que a gente vai tirar ele do circuito, aqui e deixar esse trecho aqui, desse ponto a esse ponto aberto. Então a DDP nesse ponto aqui, ó, tem que ser maior que 7 volts, que é a tensão de Zener dele, a tensão de Zener dele na barreira de polarização. Então, se for menor que isso, a gente verificou lá. Não é o circuito fechado, não, é o circuito aberto, né? A gente verificou, aqui ia ficar como uma chave aberta, né? Um circuito aberto. Então, a maior tensão cairia sobre ele, né? No caso desse circuito aqui em série, toda a tensão de 12 ia cair sobre essa minha chave aberta, né? Eu deixei aberto aí, tirei o diodo Zener e deixei aberto. Então, se essa tensão, essa DDP nesses dois pontos aqui, né, fosse menor que 7, ele não estaria conduzindo, tá? Porque ele só vai fazer a função de Zener se a malha também oferecer condições para ele conduzir. Fora isso, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 6 volts, a minha fonte fosse de 6 volts, ou algum trecho lá estaria chegando 6 volts. Algum trecho estaria chegando nesse ponto aqui 6 volts. 6 volts e aqui 0, logo a DDP seria de 6. Então ele seria a DDP naquele meu trecho ali seria menor que a barreira de polarização dele. Logo, ele não ia funcionar, né? Mas nesse caso ele vai funcionar porque no momento que eu tiro ele daqui, essa tensão de 12 volts chega até esse ponto aqui. E a tensão, no caso 0, quando a gente fizer a diferença de potencial, vai ter 12, a DDP de 12. Logo, 12 tem realmente condições para esse meu diodo Zener conduzir, né? Ele vai precisar de 7. Então logo ele faz o seguinte, ele tira 7 para ele. Ele é nesse caso aqui, ele é soberano aqui, né? Ele tira o 7 dele e o resto distribui para quem tiver em série aí com ele, tá? É proporcional em série, né? Aí no caso ele tirou 7 para ele, restou quanto? 5. Pronto, 5 volts é para esse meu resistor aqui. Aí vamos para essa condição aqui. O diodo ele está antes do meu resistor e ele está diretamente polarizado. Diretamente polarizado ele vai reter 0,6 volts aqui, ó, 0,6. Logo 12 menos 0,6 sobra 11,04, que sobrou para esse meu resistor aqui, ó, R1. Pronto, 11,04 é a DDP que recai, né? Cai sobre esse meu resistor. Por quê? Porque esse meu resistor aqui, ele no caso relacionado comparando com o meu Zener, né, ele tem uma resistência bem maior que o meu Zener, né? Então é por isso que, e no caso aqui, né, o diodo ele retém para ele 0,6 volts, né? Como já foi dito, né? Então é por isso que restou 11,4. Tivesse mais resistores aqui, ó, ia ser distribuído 11,4 para os resistores proporcional aí com a sua resistência. Aí vamos lá, para esse daqui, para essa situação, né? Nós temos o diodo Zener antes do meu resistor. Logo aqui ele tem 12 volts, 12 ele vai conduzir naturalmente, sem aperreio, né? Ele vai tirar 7 para ele, vai sobrar quanto? 5 volts. Pronto, 5 volts cai nesse meu resistor aqui, o R1, ó. Pronto, é basicamente isso aí, né? Deixa eu mostrar mais alguns aqui, mais outro. Ele em paralelo, tá? Aí, vamos lá. Ele em paralelo. Ele em paralelo, ele já tem outro método para calcular, fazer o dimensionamento para ele em paralelo, né? Ele em paralelo a gente tira ele do circuito
e verifica, e a gente vai fazer a distribuição das tensões proporcional aos resistores, né? Logo nós teríamos, a gente retira esse diodo Zener daqui, né? Tira ele, calcula a DDP nesse ponto, no caso a tensão nesse ponto aqui, né? Onde se inicia a malha paralela, né? Nesse ponto aqui tem que existir uma tensão, quando eu fizer os cálculos, tem que existir uma tensão maior que 5 volts, maior que 5 volts. Se for menor que 5 volts, aqui ó, for menor que 5 volts, eu fiz lá, eu calculei a distribuição das tensões, desconsiderando esse meu Zener aqui. For menor, nesse ponto, for menor que 5 volts, esse meu diodo Zener aqui, ó, ele não vai atuar, ele vai ficar praticamente sem utilidade aqui. Por quê? Porque não tem tensão suficiente para ele atuar. Aí vamos lá, fazendo um cálculo rápido aqui de cabeça, né? Como é que ficaria, né? Eu tiro ele, teríamos 2 resistores em série, logo ficaria 6 volts para esse, 2 resistores em série e iguais, né? No caso, aí ficaria 6 volts para esse e 6 volts para esse. 12 menos 6 sobraria 6. Logo 6 é maior que 5. Então, se 6 é maior, no caso a DDP aqui, DDP não, né? A tensão nesse ponto aqui é maior que 5 volts, então dá condições para ele atuar. Logo, no momento que ele atua, ele fixa, ele tem esse poder aí, né? O Zener, ele tem o poder de fixar essa tensão aqui. Aí todos os resistores que estiver paralelo a ele, terá sobre eles, no caso, 5 volts. Ele tem esse poder aí, né, de ao fixar, que nem o diodo comum, né? Ele podia fixar o 0, ele fixava o 0,6, né? Já esse daqui tem a possibilidade de ser uma tensão maior, né? Ou seja, 5 volts. É por isso que aqui ficou 5 volts. Tá? Aí vamos lá, nessa condição aqui, ó, ele está diretamente polarizado, ele está atuando como um diodo comum. Logo ele vai reter para ele 0,6 volts. Então, ó, lembra o que eu falei, ó, o diodo comum ele vai, ó, fixar o valor de 0,6 aqui, ó. É o mesmo princípio desse, tá? É o mesmo princípio assim, só que agora não vai ser mais 5 volts, né? É 0,6, né? Porque ele está diretamente polarizado, né? Então ele vai fixar aqui, ó, 0,6 volts. Note que os resistores são os mesmos, ó, e o diodo Zener também é o mesmo. A diferença é que um está inversamente polarizado, esse aqui, e esse daqui é diretamente polarizado. Diretamente polarizado, ele vai reter uma tensão de 0,6 volts para ele. Ele funciona como um diodo comum. É por isso que fixou esse 0,6 volts aqui, ó, tá? Aí pode variar, tá? Esse exemplo aqui, ó, nós temos esse meu circuito aqui, nós temos esse resistor aqui nesse trecho. A partir desse trecho aqui segue-se uma malha paralela, né? Aqui nós temos 2 diodos Zener em série em paralelo com um resistor de 1K. Como é que ficaria? Mesma coisa, ó. Tiraríamos esses dois diodos Zener, calcularia a tensão nesse ponto aqui, como eu disse aqui, ó, eu não disse que deveria calcular a tensão nesse ponto aqui. Pronto, verificando que a tensão nesse ponto aqui
é maior que o do Zener, então ele vai atuar. Se ele atuar, ele fixa o valor dele aqui, ó, nesse ponto aqui. Se ele não atuar, qual a tensão que vai ficar aqui é justamente a tensão da no caso, a sobra, né, da tensão da fonte menos a DDP desse meu resistor aqui, que no caso é 6 volts, né? Assim, vamos lá, fazendo um cálculo aí rápido. Tiraríamos esses dois resistores aqui, logo esse meu conjunto aqui ficaria em série, né? Ele tem um K e um K. Aí como é que ficaria a tensão? 6 volts para esse e 6 volts para esse. 12 menos 6 volts desse meu R1 aqui, sobra 6 volts. 6 volts é menor que o quê? Que a soma da minha tensão, das minhas tensões do meu Zener. Porque quando ele está em série nessa condição aqui, ó, é como se eu tivesse, vamos dizer assim, né, um Zener de 10 volts. Eu tenho 5 volts e 5 volts. É como se eu tivesse unindo aqui, né, um Zener, aí ele fica com 10 volts. Logo aqui, ó, precisaria de pelo menos 10 volts para esses meus diodos atuar, né? Só que pelo cálculo aqui sobra 6, então 6 não é maior, né? 6, óbvio, não é maior que 10. Logo, esses meus diodos N aqui, ó, não ia atuar, né? Não vão atuar, né? Então, a distribuição das tensões, né, é distribuída conforme uma malha em série de apenas 2 resistores, né? E esses dois diodo aqui, ele fica simplesmente como uma chave aberta. Deixa eu ver. Bom, pessoal, é isso aí que eu tenho a falar sobre diodo Zener, tá? Outra coisa que eu até esqueci de colocar aqui, mas eu vou falar, porque é o seguinte: se tiver um diodo Zener paralelo com o diodo comum, por exemplo, imagine nesse trecho aqui eu tivesse mais um diodo comum aqui, ó, um diodo comum no meio disso aqui. Qual seria a tensão nesse ponto aqui? Não, vamos botar para esse. Imagine aqui, né, um diodo comum aqui no meio, ó, no meio. Qual seria a tensão nesse ponto aqui? Se eu tenho o meu Zener de 5 e tenho o meu diodo comum diretamente polarizado. Esse daqui inversamente polarizado e esse diretamente polarizado. Bom, eu fiz essa pergunta ao professor. Inclusive até o professor brincou, né? Ele disse que era para ele fazer essa pergunta a mim, né? E não eu fazer essa pergunta a ele. Porque já é clássica já essa pergunta. O diodo comum, ele tem uma barreira de polarização menor, ou seja, de 0,6, comparando com o diodo Zener inversamente polarizado, né? Que seria nesse caso 5 volts. Então, esse meu diodo comum, ele ia se polarizar mais rápido, né, que o meu diodo Zener. Logo, a tensão nesse ponto aqui, ó, não seria 5 volts, seria 0,6 volts. O diodo comum, ele, vamos dizer assim, que ele ganharia, né, dos dois, ele ganharia, né, ele, mesmo o Zener tendo 5 aqui e estando inversamente polarizado, nesse meu trecho aqui, ó, seria 0,6 volts, conforme palavras do professor, né? Então é isso aí, espero que contribua para você, venha contribuir aí para vocês na prova de vocês aí. E não vou desejar boa sorte, vou desejar bom desempenho, tá? Boa sorte é para quem vai chutar. Olá e até mais, até a próxima.